Olá, pessoal. Meu nome é Fábio Mesquita, egresso do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Maranhão. Fiz mestrado acadêmico no interstício 2016-2018. O meu trabalho foi vinculado, na verdade, à linha de pesquisa 2, Discurso, Literatura e Memória. Naquele momento, não havia linha 3, então as pesquisas vinculadas, na verdade, as pesquisas que trabalhavam com discurso e literatura faziam parte da mesma linha. O título do trabalho que foi apresentado para a obtenção do grau de mestre, sob a orientação da professora doutora Márcia Mani, foi Memória e Ressignificação da História em Uege, o Nascimento de um Império, Interlocução e Tradição e Memória na Angola de Pepetela. Esse trabalho foi apresentado no dia 3 de julho do ano de 2018. Então, não houve interrupção, não houve pedido de prorrogação de prazo, apesar das dificuldades que foram encontradas ali durante a pesquisa, tudo que envolveu aí a participação nas aulas e tudo, mas a gente conseguiu finalizar, né, ou entregar, porque a gente não finaliza a pesquisa, nós conseguimos entregar o trabalho. E a pesquisa que tinha sido realizada no tempo necessário, no tempo previsto. E eu agradeço aí o convite, né, participar e colaborar com o Fórum Permanente de Egressos do programa. Eu dividi aí a minha apresentação em algumas partes, até mesmo para que a gente possa passar aí por toda a pesquisa, desde a concepção, a apresentação ali que é feita para o ingresso do projeto, até o trabalho final. Eu vou começar a minha fala fazendo esse percurso, primeiro, de concepção, idealização aí do projeto, o que eu pensei para a minha pesquisa durante o mestrado e as transformações pelas quais o tema passou, até o produto que foi entregue para a apresentação da dissertação no dia 3 de julho de 2018. Então, antes de eu entrar no mestrado, eu já participava do grupo de pesquisa coordenado pela professora Márcia Geclite, e durante as reuniões do grupo, ela trouxe para a gente uma proposta de leitura de um romance do Mia Couto, que hoje é conhecido mundialmente, é muito comum as pessoas já ligarem o nome ao autor, mas para mim, pelo menos naquela época, foi uma novidade, e a proposta de leitura dela despertou em mim uma curiosidade e um encantamento pela obra do Mia Couto, Terra Sonâmbula. E ficou marcado na minha memória esse romance de forma a eu querer, de forma a me provocar para fazer um trabalho sobre esse romance. E quando eu me inscrevi para participar, para ingressar no programa, eu não pensei duas vezes e disse: eu quero fazer um trabalho sobre Terra Sonâmbula do Mia Couto. E o título do meu projeto foi Linguagem, Memória, Espaço e Identidade, o resgate de tempos idos e a formação identitária na narrativa
do romance Terra Sonâmbula, a quantidade de categorias que tinha aí para trabalhar. E é claro, né, quando a gente pensa em trabalho, coloca ele para avaliação, apreciação da banca. A banca ela vai tecer alguns comentários, algumas críticas e nos orientar aí para que a gente possa dar uma melhorada e dar uma mexida no nosso projeto, né, no nosso pré-projeto. E aí, lembro que no momento da arguição, eu fui questionado sobre a possibilidade de trocar não só de obra, mas de tema. E, claro, eu me mostrei muito flexível em relação a isso, que é importante. A gente pensa uma coisa e, na verdade, a, a nossa imaturidade aí, ela precisa de uma orientação para que a gente possa lapidar um pouco aí e melhorar a nossa pesquisa. E foi isso que aconteceu, né? Quando eu ingressei no programa, a professora Márcia se propôs a me orientar, eu quero ressaltar isso, a professora Márcia pediu para me orientar, depois de alguns acontecimentos aí que envolvem minha entrada no programa. Ressalto que eu entrei no programa muito pela ajuda dos professores de literatura, principalmente pela professora Nayara, que hoje coordena o programa, e a professora Márcia. Então, a professora Márcia, ela pediu para orientar o meu trabalho, e aí, quando nós fomos conversar sobre o projeto, ela me perguntou se eu tinha alguma sugestão de outra obra, porque Terra Sonâmbula era uma obra que já estava não esgotados os temas que já tinham sido abordados sobre a obra, mas muito popular, já tinha muitos trabalhos. E eu lembro que, na ocasião, eu tinha ganhado de presente de aniversário um romance de Pepe Tela, do Égio Nascimento de Império. E aí eu não pensei duas vezes, professora, tem um livro de Pepe Tela que eu ganhei, do Égio Nascimento de Império, não é moçambicano, é angolano. Então, estou lendo o livro e estou gostando do romance, é muito provocativo, tem muitas coisas que eu vejo ali que a gente pode trabalhar, assim, ainda na perspectiva, claro, ali da memória, aquelas categorias que eu fui que estavam presentes no meu pré-projeto, e ela topou. Ela topou. Então, nós lemos o romance, e aí ela me deu um prazo para poder escrever um projeto e apresentar esse projeto para ela, e depois desse processo todo aí de leitura do romance e de reescrita do projeto, veio o tema Mito e Ressignificação da História em Ués, Nascimento de um Império, interlocução entre tradição e modernidade na Angola de Pepe. Durante aí as etapas do mestrado, nós temos dois seminários, né? O seminário de orientação 1 e o seminário de orientação 2. E que são muito bons, porque os professores que comentam sobre o nosso trabalho, eles dão muitas sugestões, né, de melhorias para o tema, para as mudanças, as alterações que podem e devem ser feitas. Claro, o olhar do outro, principalmente quando ele um olhar orientado, é muito bom para a nossa pesquisa, uma contribuição que a gente deve acolher.
pensar, acolher e ver por qual caminho a gente vai percorrer novamente. E aí nós abandonamos a categoria mito e incluímos no nosso trabalho memória e ressignificação da história, principalmente porque nós não tínhamos a pretensão, de fato, de trabalhar com mito. E como nós já havíamos incursado aí nas leituras sobre memória, aí, tanto nos grupos de pesquisa, como em uma disciplina que eu fiz com um especial com a professora Márcia, de memória, e a gente já tinha umas leituras sobre memória, então nós resolvemos abandonar o mito e puxar a memória. Foi uma decisão muito acertada. E até mesmo por causa da minha afinidade com as leituras sobre memória. E aí depois, né, do seminário de orientação 2, nós fomos, porque teve o seminário de orientação 1, depois nós apresentamos para o seminário de orientação 2 o título Memória e Ressignificação da História, né, mudamos a categoria de memória e fomos com esse título para a qualificação. Da qualificação, aí, a banca era formada, além da professora Márcia Mani, pela professora Rita de Cássia, que é a professora do Departamento de Filosofia e do quadro do PG Letras, que trabalhou conosco muito em uma disciplina que ela ministrou para a gente sobre Paul Ricoeur, né? Ela trabalhou bastante metáfora viva ali e alguns conceitos de Paul Ricoeur que nos ajudaram bastante a desenvolver e a pensar, a refletir sobre a categoria de memória e de tempo, que foi fundamental aí para o desenvolvimento do trabalho, tempo e narrativa. E aí, depois que nós fomos para a qualificação, ali com a contribuição da professora Silvana Pantoja, da UESP, que era membro externo aí, que pesquisa sobre memória, nós decidimos ali, todos os comentários que foram feitos, todas as contribuições dessas duas professoras, em abandonar a modernidade, porque a gente não trouxe nenhum autor que falasse sobre modernidade ali na nossa pesquisa, e trazer tradição. Então, daí surgiu Memória e Ressignificação da História no Oeste, o nascimento de um império, interlocução entre tradição e memória na Angola de Petepe. Então, esse foi o título que foi levado para o nosso trabalho, certo? Então, o nosso principal objetivo ali, como foi colocado no próprio trabalho, analisar as tensões presentes nas relações entre história, memória, lugar e literatura, no trabalho de reconstrução e ressignificação do presente na obra Luege, O Nascimento de um Império, de 2015, foi a edição que nós utilizamos, aquela que eu apresentei a capa, de Pepe Tela, e a interlocução mantida entre tradição e história, mediada pela escrita literária em Angola, que tem uma importância muito forte ali, né, a literatura no contexto dos países africanos de língua portuguesa. A literatura tomou para si aí o objetivo, né, de tecer essas malhas da história, do passado, e tendo o romance de Pepe Tela como gênero mais expressivo e de maior projeção. Porque
Pepetela ali era a referência. E o romance ali também, como eu falei anteriormente, teve esse papel, né, de resgate do passado, resgate histórico, de registro escrito, de eventos, inclusive, que não poderiam passar desapercebidos. Então, o romance Luege, O Nascimento de um Império, traz como principal reflexão a ruptura com a maneira ocidental de organizar o mundo e a sua pretensão de verdade única e incontestável, do reconhecimento da memória como uma possibilidade de interpretação do passado e do questionamento da tradição em dois espaços-tempos. Esse o trabalho da professora Rita, nas aulas da disciplina que ela ministrou para a gente, foram fundamentais. Um passado pré-colonial e um presente pós-independência. Ali, duas personagens principais, a Luege, representando esse passado mitológico, mítico, do imaginário, da história de Angola, e a Lu, uma bailarina que vivia no presente ali da narrativa, na virada do milênio, na virada do século. Então, Pepetela, com uma habilidade assim incontestável e admirável, aproximando o passado de Luege e o presente de Lu, fazendo com que Lu fosse descobrindo as suas raízes nesse passado de Luege, uma ancestralidade que ela desconhecia ou ignorava, porque ela foi lembrando das histórias contadas por sua avó e foi conhecendo a história de Luege e foi fazendo essa relação entre o seu presente e a sua ancestralidade. Então, isso foi fundamental aí para o reconhecimento de Lu e para desenvolver um sentimento de lugaridade que ela já tinha, mas para acentuar esse sentimento de lugaridade dela em Angola. Pepetela é considerado a referência mais expressiva na literatura angolana no que diz respeito à representação da história na ficção, além de propor uma visão heterotópica aí do país. E quem diz isso é a professora Inocência Mata. E a gente vai perceber isso não só nesse romance, Luege, O Nascimento de um Império, onde nós tínhamos Lu e Luege como personagens principais. Em outros romances, para eu poder compreender um pouco a escrita do Pepetela, eu tive que ler outras obras dele. Um trabalho que não foi um sacrifício, porque eu me afeiçoei à escrita dele, então eu tive que ler Mayombe, eu tive que ler aí outros romances dele que traziam essa perspectiva histórica para a narração, para a literatura dele. Esta construção intelectual, cujo dispositivo textual privilegia a ficção de representação factual ou a ficção a partir da história, constituiu uma das tendências da atual literatura angolana, de que Pepetela é o autor, é um cultor regular. Parte da premissa de que o conhecimento do passado é a condição para a construção do futuro e a reflexão sobre o presente, que é um trabalho de memória, como a gente já havia falado antes. E quem fala isso também, quem continua falando isso, é a Inocência Mata, a professora Inocência Mata, cabo-verdiana. E
Ela tem uma obra vasta sobre literatura africana de língua portuguesa e uma contribuição enorme para a gente compreender essas questões que envolvem a literatura africana de língua portuguesa. Então, o Luege vai nos mostrar aí a possibilidade de coexistência de forma harmoniosa e conflituosa, né, ali das culturas, ideologias diferentes, desde que não haja a sobreposição de uma sobre a outra. Ali a gente vê que o Luege rompe com uma tradição no passado e Lu tenta resgatar essa tradição para entender ali o presente em que ela vive. Então, tudo parte de um equilíbrio em que tradição, modernidade, memória são necessários ali para que o passado possa ser compreendido como uma via de acesso aos problemas do presente. Então, o resgate do mito Lunda, ele se mistura com outras versões da história no presente ali de Lu, para afirmar ou negar, né, narrativas equivocadas que são tratadas ali durante o romance. Essa pesquisa, claro, ela foi desenvolvida com a ajuda da minha participação, né, nos grupos de pesquisa que eu fui filiado aí durante o mestrado, o GPLIS, como eu já citei, coordenado pela professora Márcia Mani. O FIXA, coordenado pela professora Nayara. Hoje eu participo do GenCult Lab, no Instituto Federal do Maranhão, onde eu sou professor de língua portuguesa, no campus EDOCA. É um grupo que me coloca novamente nesse lugar de minhas origens, de pesquisa, e trabalha com perspectivas que eu já iniciei lá atrás e que eu me identifico bastante, como, por exemplo, memória e espaço, são coordenados por duas professoras daqui do campus EDOCA, a professora de História, a doutora Neila Matias, e a professora de Espanhol, especialista, Daiane Leite Chaves Bezerra. Claro que trabalho de sala de aula e trabalho de gestão, porque eu fui coordenador de um curso técnico de ensino médio durante um tempo e depois assumi a direção de ensino no IFMA Campus EDOCA, me desliguei da direção de ensino no início desse ano, em abril, e estou retomando aí, claro, esse viés acadêmico da pesquisa. Então, talvez eu tenha atropelado aí um pouco o percurso, né? Eu já falei do que da minha trajetória depois do que eu saí do mestrado. Na verdade, iniciou ainda no mestrado, eu fui convocado para ser professor do Instituto Federal do Maranhão, um concurso que eu havia feito em 2015, antes de entrar no mestrado. Em novembro de 2017, eu já tinha finalizado as minhas disciplinas, eu estava apenas para concluir o texto de qualificação e apresentar a qualificação, e depois escrevi a dissertação, já como professor do Instituto Federal do Maranhão, né, professor do IPE, eu sou professor de língua portuguesa, né, dou aula para o ensino médio, técnico profissionalizante e também para o ensino superior, quando há disciplinas da nossa competência, da nossa formação para ministrar. Aqui eu trago alguns artigos que foram publicados durante meu percurso aí no mestrado,
esse primeiro artigo aí, Memória, Tecido, Identidades Reclamadas, Relações entre o Brasil e a África, entre o povo brasileiro, partiu de uma disciplina ministrada pela professora Márcia Mani, no mestrado, em que nós trabalhamos o romance do povo brasileiro, do João Baldo Ribeiro. Eu me senti muito provocado para fazer um artigo. A gente produziu um artigo para a disciplina, e esse artigo ele foi adaptado para uma revista, inclusive participou desse artigo também, da autoria desse artigo, além de mim, da professora Márcia Mani, a professora Cláudia, que hoje contribui aí com o PGCult, que faz parte também do GCLIT, e também Umbra, uma reflexão acerca da memória construída a partir do discurso literário, foi publicado com a professora Nayara, né, na revista Resgate. Há alguns capítulos de livro, né, que foram publicados durante e depois também do desligamento do programa. Novamente, Umbra aí veio, Umbra foi o título de alguns trabalhos, também porque é uma narrativa muito provocativa, muito interessante. Terra Sonâmbula, que eu trouxe de volta aí, eu não ia me conformar se eu não tivesse feito nada sobre Terra Sonâmbula. Inclusive, foi um livro do programa organizado por professores do programa de mestrado, a professora Nayara estava aí também. Foi um capítulo feito com a professora Márcia. No centenário de Josué Monteiro, em 2017, a professora Márcia propôs que nós fizéssemos ali no GCLIT, com os membros do GCLIT, um livro com alguns ensaios sobre obras do Josué Monteiro, e eu e a Renata elaboramos um ensaio a partir das crônicas do Josué Monteiro, cujo título foi Memória, Cotidianidade e Lugar, nas crônicas de Josué Monteiro. E também, depois, a professora Nayara propôs um livro do Fixa. O capítulo foi construído em cooperação com a professora Daiane, que coordena o grupo GenCult aqui em Zedoca, e nasceu Mizinhabim, na obra de Júlio Cortázar, uma análise de um conto que é a continuidade de Los Parques. Desculpem aí, o espanhol não ajudou muito. E alguns trabalhos publicados aí em anais de congresso, né? Ficção científica, Umbra novamente aí, e Espaços da Intimidade em A Moça Tecelã, uma análise topofílica, que foi feita com a Camila, que é uma egressa também do PGCult. Nós fizemos graduação juntos, né, e essa proposta de trabalho aí surgiu para a gente apresentar e sair também esse texto para publicar nos anais desse evento. Aqui são alguns trabalhos de pesquisa, né, que eu desenvolvi dentro do Instituto Federal, de iniciação científica, com colaboração de outros professores, claro, né, nos interstícios aí de 2017, 2018, 2022, 2023, 2023, 2024. Só que esse último trabalho aí, ele não foi desenvolvido, foi um trabalho aprovado, mas não foi desenvolvido por falta de orientantes, né? LGBTQIA, P+, fobia, linguística, análise discursiva da produção de enunciados no espaço acadêmico escolar do IFMA. Eu não quis negligenciar a pesquisa, eu queria que fosse um orientando e tivesse aí
afinidade, que tivesse identidade, que se identificasse, na verdade, com o tema. Então, aqui eu finalizo minha apresentação. Eu agradeço mais uma vez a todos os professores que fizeram parte dessa trajetória, especialmente, claro, a professora Márcia Mani, que foi a minha orientadora, a professora Nayara, que me incentivou bastante. As duas foram fundamentais para que eu pudesse entrar no mestrado e desenvolver a pesquisa e finalizar aí com a apresentação da minha dissertação. Então, quem fez parte da minha banca de apresentação final do mestrado foram as professoras Silvana Pantoja, que estava na qualificação, e a professora Nayara, que substituiu a professora Rita, que estava afastada do mestrado naquele momento em que eu apresentei. Ela fez parte da banca de qualificação, mas não pôde fazer parte da banca de apresentação, de defesa da dissertação. A professora Nayara veio, claro, foi um prazer enorme tê-la na minha banca, assim como a professora Silvana, por quem eu nutro uma admiração também pelo trabalho desenvolvido, e a professora Márcia, que é muito generosa, muito tranquila. Nossa pesquisa foi muito tranquila, ela me deu muita liberdade, eu acredito, por uma confiança que ela tinha em mim e eu nela também. Foram diálogos muito produtivos, discussões muito produtivas. E, claro que eu pretendo fazer doutorado, um projeto que eu tenho de vida, em realizar esse projeto acadêmico de partir para um doutorado. Estou pensando aí nas possibilidades e analisando todas as situações para que eu possa ir para o doutorado. Então, obrigado. Um bom fórum para todo mundo.